Olá? A ortografia do português às vezes parece um verdadeiro labirinto, não é? Mas e se em vez de ficar só decorando um monte de regras, a gente aprendesse a decifrar um código? É exatamente isso que vamos fazer aqui. A gente vai encontrar as chaves para transformar aquelas dúvidas mais chatas em pontos garantidos na prova. Então, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, o dilema clássico entre E e I. Depois, os 4 famosos porquês. Em seguida, o mapa da acentuação e para fechar um foco especial nas mudanças do novo acordo. Vamos nessa? Bom, nosso primeiro desafio, as letras E e I. Sabe por que isso confunde tanto? É que no português que a gente fala aqui no Brasil, o som delas nas sílabas mais fracas, as átonas, é quase idêntico. E é aí que a nossa pronúncia vira uma armadilha na hora de escrever. Vamos fazer um teste rápido. O certo é privilégio ou privilégio? Pois é, o som confunde, mas a forma correta é com I. Privilégio. Mas por quê? Qual que é a lógica por trás disso? E essa confusão é super comum, viu? Olha só, a gente escreve encobrir com E, mas incomodar com E. Ou então embutir com E, embora muita gente fale como se fosse embutir. Fica bem claro que a chave do mistério não está só no som, e sim na origem de cada palavra. Tá, então como a gente sabe quando usar o E? Existe um padrão? Sim. Fica de olho nos verbos que terminam em uar ou oar. Na hora de conjugar, o E se mantém, como em tu continuas. A mesma coisa acontece com palavras como especial ou esperto, que mantém o E por causa da sua origem lá no latim. E o I, quando ele entra em cena? Geralmente nos verbos terminados em uir e eir, como em tu possuís. Ele também é a letra certa em um monte de palavras que vêm do latim, tipo distinguir e disenteria. Percebe o padrão se formando? A gente tem que olhar para a terminação do verbo e para a origem da palavra. São as nossas pistas. Agora, vamos encarar um dos maiores mistérios da nossa escrita, os porquês. Mas olha, eles não são 4 inimigos. Pensa neles como 4 ferramentas diferentes. Cada um tem uma função, um rosto, uma identidade bem específica. A lógica é bem mais simples do que parece. Para perguntas, a gente usa separado. Por quê? Se ele aparecer no final de uma frase bem encostadinha na pontuação, aí ele ganhou acento. Por quê? Já para as respostas e explicações, é tudo junto. Por quê? E quando a gente consegue trocar a palavra por o motivo, aí ele vira um substantivo, ou porquê, junto e com acento. Chegamos agora ao nosso grande mapa do tesouro, a acentuação. Eu sei, parece um bicho de 7 cabeças, mas eu garanto que existe uma lógica muito clara, quase matemática por trás de tudo. É só seguir esse mapa passo a passo, sem medo. Primeiro de tudo, vamos aprender o vocabulário básico do mapa. Uma palavra proparoxítona é aquela que tem a sílaba mais forte na antepenúltima posição. Pensar em lâmpada, médico, viu? A força da palavra está lá no comecinho. Em seguida, temos a paroxítona. Aqui, a sílaba forte é a penúltima, ou seja, a segunda de trás para frente, como em lápis ou táxi. E um detalhe, a grande maioria das palavras do português se encaixa aqui. E para fechar o trio, a oxítona. Nela, a sílaba tônica é a última. É o caso de café e você. Pronto. Com esses 3 conceitos na mão, proparoxítona, paroxítona e oxítona, a gente já tem a base para entender todas as regras. E aqui, gente, aqui está a chave mestra que abre todas as portas da acentuação. É uma sequência de perguntas bem simples. Primeiro, a gente olha para a palavra e pergunta: ela é proparoxítona? Se não for, a gente vai para a segunda pergunta. Ela é oxítona? Se também não for, bom, aí por eliminação ela só pode ser paroxítona. Essa ordem resolve quase tudo, pode acreditar. Começando então pelo passo 1, que é a regra de ouro. Se a palavra for proparoxítona, a vida fica muito fácil. Todas, sem nenhuma exceção, são acentuadas. Lâmpada, matemática, Atlântico. Identificou que é proparoxítona? Pode acentuar sem medo. Fim de papo. Ok, a palavra não é proparoxítona. Então a gente verifica se é oxítona. A regra aqui é focar nas terminações mais sonoras. A, E, O, podendo ter um S no final, e também em ou ens. Por isso que sofá, você, cipó e parabéns levam acento. E se a palavra não for nem proparoxítona nem oxítona, ela só pode ser paroxítona. E aqui a lógica se inverte, ao contrário da regra anterior. A gente acentua as que não terminam em A, E, O ou em EN. Por isso que táxi, fácil, caráter e palavras que terminam em ditongo, como história, levam acento.
Certo! Agora vamos para a última parte do nosso mapa, que é aquela zona de mudanças recentes. O novo acordo ortográfico alterou algumas coisinhas e são justamente essas mudanças que as provas adoram cobrar. A primeira grande mudança foi o fim do acento nos ditongos abertos ei e oi, mas só nas palavras paroxítonas. Ou seja, palavras que a gente aprendeu a vida toda a escrever com acento, como ideia e heróico, agora perderam acento. Mas atenção, em palavras oxítonas como papéis e herói, o acento continua lá, firme e forte. Outra mudança bem importante, aquele acento circunflexo que existia em vogais dobradas como e e o, também foi eliminado. Então fou virou vou, e creem agora é creem. A pronúncia continua a mesma, mas a escrita mudou. E aqui, um adeus definitivo ao trema. Aqueles 2 pontinhos em cima do U em palavras como linguiça e tranquilo simplesmente não existem mais na nossa língua. O trema hoje só sobrevive em nomes estrangeiros e seus derivados, tipo Müller. Mas calma, nem todos os acentos diferenciais foram embora. Alguns heróis resistiram para evitar confusão de sentido. Pôde, no passado, continua com acento para a gente não confundir com pode, no presente. O verbo pôr também mantém o acento para não virar preposição por. E a diferença de plural entre tem e tem continua valendo. No fim das contas, a grande virada de chave é esta. Dominar a ortografia não é sobre memorizar uma lista infinita de palavras. É sobre entender o sistema, sacar a lógica que conecta tudo. É como aprender as regras de um jogo para poder jogar bem de verdade. E, para a gente terminar, fica uma reflexão. Depois de a gente ter decifrado todos esses códigos, qual regra da ortografia ainda parece ser o maior desafio? Afinal, o aprendizado da língua é uma jornada contínua e o mais importante é saber onde a gente precisa focar a nossa energia para continuar evoluindo.